o Fortaleza conquistou mais um título do Campeonato Cearense. É a primeira vez na história que o Fortaleza conquista um pentacampeonato do Campeonato Cearense. E esse título veio depois de uma partida heróica da equipe do Fortaleza. O time, depois de vencer o primeiro jogo, sai perdendo na segunda partida por 2-0 e busca o empate. No tempo normal, lá no finalzinho, gol do Caleb foi salvador para o time do Fortaleza, que estava levando a partida para os pênaltis, mas conquistou esse título no tempo regulamentar da partida. O time do Fortaleza conquista esse pentacampeonato, mas existe ainda uma grande discussão no futebol cearense sobre ser o primeiro pentacampeonato da história do futebol cearense ou se o Ceará já tinha sido antes. Nesse vídeo eu vou trazer um pouco dessa discussão e trazer um pouco da minha opinião. É claro, lembro a vocês, eu não sou cearense, eu não conheço tanto assim da história, eu não tenho tanto acesso a documentos, mas eu consegui arrumar algumas informações e vou trazer para vocês o que eu consegui descobrir e trazer um pouco da minha opinião. Pretendo ainda trazer outros convidados aqui no canal, conversar com mais pessoas do lado do Ceará, do lado do Fortaleza, para poder saber a opinião de todo mundo, jornalistas e tudo mais, para a gente poder esclarecer esse fato. Afinal, o Fortaleza é o primeiro pentacampeão cearense ou o Ceará conquistou esse feito lá em 1919? Vamos conversar um pouco sobre isso. Já de primeiro eu agradeço pela presença aí de vocês aqui no nosso canal. Convido quem não for inscrito a se inscrever aqui no canal Espaço da Bola, cobrindo tudo aí sobre o futebol nordestino, trazendo nossas opiniões aí sobre os times do Nordeste. E também dá o like aqui nesse vídeo, porque ajuda a fortalecer aqui o nosso trabalho e ajuda a crescer também o alcance do nosso canal aqui no YouTube. Fora que você também ajuda o YouTube a entender o tipo de conteúdo que você gosta. Pode deixar a sua opinião também aqui sobre isso. Já deixa aí o que é que você acha. Se o Penta do Ceará valeu, se não valeu. O que é que você acha aí também, até para me ajudar a entender um pouco mais desse fato, certo? Então vamos lá, galera. Qual é o fato real nisso tudo? O campeonato cearense, ele passou a ser organizado pela Federação Cearense em 1920. Vou trazer um pouco dessa história também. Só que antes de 1920, houveram torneios que começaram em 1915 até 1919. Todos eles conquistados pela equipe do Ceará e foram organizados por uma Liga Metropolitana de Futebol. Eu vou falar todos os nomes das ligas e falar um pouco dessa história também para vocês poderem entender. Mas até 2008, o time do Ceará brigava por considerar, sim, esses títulos. E em 2008, o Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará, dia 17 de dezembro, decidiu, né, baixou um processo, que é o número 209 de 2008, mandando a Federação Cearense acatar, né, a decisão de considerar esses 5 títulos do Ceará. 1915, 16, 17, 18 e 19. Considerando assim o Ceará o primeiro pentacampeão da história do Campeonato Cearense e adicionando mais 5 títulos na galeria do time do Ceará. Essa é a história, esse é o fato, né? Então, até 2008, a Federação Cearense não considerava esses títulos do Ceará como títulos válidos. E aí, por exemplo, se fosse esse o caso, o Fortaleza teria 45 títulos, 46 com o título desse ano, e o Ceará teria 40. Com essa consideração, esses 5 títulos a mais, o Ceará e o Fortaleza teriam os mesmos 45 títulos, e com o desse ano o Fortaleza alcançou 46. Então, sendo o penta considerado do Ceará ou não, o Fortaleza é, de fato, o time que mais tem quantidade de títulos cearenses no estado, né, do campeonato cearense. 46 a 45, ou dependendo da consideração ou não, 40 títulos, né? Mas como a Federação Cearense considera, sim, o Ceará campeão dessas 5 edições, então, oficialmente pela Federação Cearense, 46 a 45. Fortaleza com um título aí de vantagem.
Agora vamos trazer algumas informações que eu consegui buscar, né? O time do Ceará tem um documentário que é um filme, um curta-metragem, tem 27 minutos aproximadamente, no próprio canal do Ceará. Vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, contando a história desse pentacampeonato, mostrando inclusive algumas taças ali e tal. Eu ainda não assisti esse documentário, tô fazendo esse vídeo aqui logo após aí o título do Fortaleza, né, para pegar logo o time da história. E ao longo do tempo aí eu vou assistir esse documentário, vou conversar com outras pessoas, vou buscar mais informações para poder trazer atualizações aí para vocês sobre isso, né? Afinal, estou pesquisando aqui superficialmente porque é um fato bastante curioso, né? E recente agora também, porque o Fortaleza conquistou aí o seu pentacampeonato, né? Então estou trazendo isso daqui um pouco mais de maneira superficial, mas ainda vou investigar um bocado aí sobre esse caso para trazer para vocês. Mas quem tiver o interesse pode acompanhar o documentário do pentacampeonato do Ceará, tá aqui na descrição aqui da nossa live. Agora vamos falar um pouco do porquê existe esse duelo por considerar ou não esse pentacampeonato do Ceará. Em 1915 já existia uma liga anteriormente, só que foi criada uma liga ali oficial, né? A Liga Metropolitana de Futebol, no dia 30 de maio de 1915. E essa liga organizou os torneios até 1919, sendo então o Ceará campeão de todos os 5 títulos que essa liga organizou. A partir de 1920 foi fundada a Associação Desportiva Cearense, outra liga, certo? E inclusive no próprio site da federação, como está mostrando aqui na imagem, a própria federação em 2014, ou seja, até depois de ter sido decretado os títulos do Ceará antes de 1920, ela cita que em 2014 completou 94 anos de existência. 94 anos, ou seja, a fundação da liga foi em 1920. Ela conta também que em 1941 mudou de nome de Associação Desportiva Cearense para Federação Cearense de Desportos. E em 1972 mudou o nome para a Federação Cearense de Futebol. Ou seja, a própria federação não conta a sua existência antes de 1920. Há quem diga que a federação apenas mudou de nome, mas a própria federação, em sua história, ela diz que foi fundada em 1920. Ou seja, depois desse suposto pentacampeonato do Ceará. E esse site, apesar de ele ter um layout diferente do site atual da federação, como vocês estão vendo a diferença do layout entre um e outro, vejam que também o domínio é o mesmo, futebolcearense.com.br, mas esse outro daqui da Federação Cearense de Futebol é um layout mais antigo, só que a matéria perdura e é uma matéria oficial, sim, da própria Federação Cearense. Então, para encerrar esse vídeo, que será bastante polêmico, eu imagino, a minha opinião, eu sou muito relutante em aceitar esse tipo de coisa, mas também quem sou eu para aceitar ou não, né? A minha opinião não vai mudar de nada, mas para dar minha opinião, para quem quiser escutar, debater também, eu sou muito relutante em aceitar um título que seja dado assim quase 100 anos depois, né? 89 anos depois, no caso de 2019, de 1919 até 2008, são 89 anos depois. No mínimo 89, os outros foram mais atrás ainda. Então, eu sou muito relutante, né, em aceitar esse tipo de consideração, mas também, como eu falei, eu não vivenciei a história, eu não sei exatamente como foi que aconteceu isso tudo, como era a consideração da época, né? Afinal, era uma liga independente que organizava um campeonato. E não era um campeonato qualquer, era um campeonato que tinha afiliados. As equipes iam surgindo no futebol cearense e iam se incorporando a essa liga. Então, mesmo que tenha sido uma liga diferente, pode ser que aquela época ela tenha sim representado o estado do Ceará no caso de disputas esportivas. E isso pode ser considerado sim como um campeonato cearense oficial.
Mas o fato histórico é que a Federação Cearense de Futebol, a atual, ela só começou a organizar os torneios a partir de 1920. Isso pode descaracterizar um pouco essa disputa. Mas agora chegou a minha vez de perguntar para vocês. Você, torcedor cearense, você, torcedor do Ceará, você, torcedor do Fortaleza, você, torcedor do Ferroviário, de outras equipes. Afinal, você considera ou não esses campeonatos do Ceará, esse pentacampeonato do Ceará? Eu quero saber a tua opinião também. Eu ainda estou meio buscando informações para ter uma opinião definitiva. E para isso eu preciso ouvir também historiadores locais, eu preciso buscar mais informações, mais registros, mais tudo, certo? Então eu quero saber de você também, qual é a sua opinião? Manda aqui nos comentários para a gente poder debater, interagir e trocar ideias. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui no canal e parabenizo o Lion, campeão cearense de futebol, pela 46ª vez, hoje o maior campeão do futebol cearense, de maneira até indiscutível, né? Mas é isso, gente. Valeu mesmo pela presença, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no nosso canal e vamos que vamos, sempre cobrindo aqui o futebol nordestino. Beleza, amigos? Tamo junto, grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!